Bom dia, está no ar o RBV News edição manhã, que leva você, internauta, os principais fatos do início do dia em Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. Policiais civis do Serviço de Investigações Gerais de Aquidauana prenderam Roberto de Souza e Johnny Éder Santos Oliveira. A dupla de assaltantes vinha praticando uma série de assaltos na cidade. Roberto foi preso após assaltar um posto de combustíveis e Johnny é condenado por tráfico e recentemente foi beneficiado com o regime semiaberto. Eles negaram as acusações, mas foram reconhecidos por diversas vítimas de roubos. Os dois estão indiciados em 6 inquéritos de roubos à mão armada, além de um flagrante pelo mesmo tipo de crime. No final da tarde de ontem, investigadores da Polícia Civil desativaram um carteado que funcionava na rua 13 de junho, área central de Campo Grande. Policiais da DEOPS chegaram ao local a partir da denúncia anônima comprovada com a localização de materiais utilizados nos jogos de baralho e do bicho. Na casa estava Antônio Rosa Sobrinho, de 47 anos, que afirmou ser responsável pelo local e cobrava 30% do valor das apostas. Foram apreendidos ainda R$ 230, proveniente de apostas que aconteciam no momento da chegada da polícia. Entre os materiais apreendidos, além do dinheiro, estão fichas, baralhos, canhotos de jogo de bicho. Está acontecendo hoje em todo o país o Dia Nacional de Advertência aos Planos de Saúde, data onde os médicos vão protestar contra o pagamento de baixos honorários e pelo fim da interferência dos planos de saúde na relação entre profissionais e seus pacientes. Em Campo Grande, os médicos realizaram um protesto pacífico e decidiram não suspender o atendimento aos pacientes. Sobre o assunto, eu conversei há pouco com o presidente do Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul, Marco Antônio Leite. Qual que é o foco dessa advertência aos planos de saúde? Hoje é um dia nacional em que todos os médicos do país estão dando um cartão amarelo para as operadoras, em prosseguimento já de uma mobilização do ano passado, que foi iniciada ano passado. O foco principal é que haja uma correção nos valores pagos aos honorários e procedimentos médicos, segundo uma tabela já existentes que caracteriza, que orienta esses procedimentos. Esse é o motivo principal. Principalmente um reajuste desses honorários e que, dentro de um consórcio de reivindicações, nós estamos solicitando, além desses reajustes, que acabe com aquela interferência que existe dos planos de saúde em algumas questões importantíssimas na relação médico-paciente. Por exemplo, o médico pede um exame para um determinado tipo para procurar um diagnóstico, e esse exame muitas vezes é glosado pelo plano de saúde. Mas por que eles tomam essa decisão? Até põem auditores para olhar a autorização desse procedimento. Essa é uma prática comum que a gente não entende. O único entendimento que se faz é econômico, é limitação de custos. Só pode ser isso. Daí se evidencia o lucro exorbitante que essas operadoras alcançaram nos últimos anos. Dentro desse contexto, esse lucro não houve um repasse quase que ínfimo para a atividade médica profissional. É inadmissível que se haja interferência das operadoras aos planos no atendimento médico-paciente, porque isso, além de ser antiético, além de interferir nessa relação, traz um enorme prejuízo para o paciente. Agora, qual que é a defasagem hoje com relação ao pagamento desses planos de saúde ao atendimento médico? Olha, para você ter uma ideia, quando se iniciou, situar bem, quando se iniciou esse movimento ano passado, na questão de consulta, nós recebíamos uma média de R$ 25 a R$ 45 o valor de uma consulta em consultório, com todas as despesas de consultório que o médico tem. Isso é muito menos de que um corte de cabelo, praticamente, hoje. Com o início do movimento do ano passado, nós conseguimos, em negociação aqui no nosso estado, com os grupos que compõem os planos de saúde e com a Comissão Estadual de Honorários Médicos, nós conseguimos atingir um patamar mínimo que preconiza a CBHPM, que é a tabela que rege os procedimentos médicos, que é de R$ 60. Então, hoje, o valor mínimo de uma consulta que o médico recebe é R$ 60. É muito aquém
da necessidade para quem tem despesas de consultório. Mas já é uma progressão. Daí o motivo que hoje nós não estamos fazendo uma paralisação. Hoje é só uma advertência, então. Os médicos atendem normalmente os planos de saúde no consultório? Hoje normal, atendimento normal. Agora, qual que seria o número ideal para o atendimento médico no consultório? O consultório hoje, a tabela já reajustada para este ano, esses R$60 atingiram agora em abril os R$60. Com o reajuste da tabela, hoje teria que estar pagando em torno de R$75 uma consulta. Mas o plano de saúde, por exemplo, quando ele manda a conta para você, eu estou falando isso como cliente de um plano de saúde, ele manda todo o início do ano um reajuste em torno de 5% a 10% sobre o seu plano de saúde. E não tem para quem você reclamar, ou você paga ou você sai fora do plano de saúde. Por que é que eles não agem com os médicos da mesma forma que agem com os clientes? Dá o reajuste necessário para o atendimento melhorar? É que isso é uma busca do lucro exagerado. Para você ter uma ideia, só para dar uma situação, é que uma pesquisa que foi feita, nos últimos 12 anos, mais ou menos, a inflação no Brasil atingiu um patamar em cerca de 120%. Nesse período, o reajuste dos planos de saúde ao usuário, para quem paga, atingiu 150% nesse período. E nesse período, o que eles repassaram para o médico foi em torno de R$50, 50% foi o repasse que aconteceu nos procedimentos e honorários. É uma busca exagerada de lucro, onde ele está se tirando o merecimento do motor desse processo todo, que é a atividade profissional. Por exemplo, um procedimento cirúrgico numa Santa Casa, quanto de honorário o médico recebe? Vou te citar um exemplo muito comum. Uma vasectomia, por exemplo, para ser realizada em um hospital hoje, o de honorário paga-se R$100. R$100. Que vai atender o paciente lá na mesa de cirurgia. Isso, que é o médico. R$100. A parte que cabe ao hospital é ínfima, acho que não chega a isso. Não chega a R$100. Não tem um número exato agora aqui, mas não chega a R$100. Então, essa defasagem de pagamento de procedimento, ela tem que acabar. Tem que acabar. Acho que esse movimento não vai parar hoje. Ele deve prosseguir nos próximos anos, quantos forem necessários, até que nós tenhamos uma tabela que seja seguida e seja reajustada anualmente. Então, nós pretendemos encerrar essas negociações este ano com uma data base, né? E a partir dessa data base, ano que vem, a gente passar a ter os reajustes. Agora, são quantos planos de saúde que trabalham em Mato Grosso do Sul, doutor Marco? Nós temos aqui alguns grupos. Nós temos em torno aqui no nosso estado, em torno de 6, 7 grandes grupos de operadores de saúde. Aqui em Campo Grande, que nós estamos negociando desde o ano passado, com a Unimed, com a CACEMES, com a FUNSERV e com a Unidas, que congrega vários outros planos de saúde, como a CACI, como tem outros planos que eu não me lembro agora. Então, nesse contexto todo, que nós estamos iniciando esse ano novas negociações. O senhor falou em cartão amarelo no início. Quando que os médicos vão dar o vermelho para as operadoras? Você sabe que em alguns estados, esse cartão vermelho já está sendo dado. Porque, como eu disse no começo, como nós conseguimos atingir um índice mínimo no valor de consulta ano passado, esse ano nós não resolvemos não paralisar e darmos prosseguimento a essas negociações. Mas alguns estados não conseguiram nem o que nós conseguimos aqui, nas nossas negociações, esse patamar mínimo na consulta. Tem alguns estados hoje, o atendimento está paralisado, sim. Nós temos uma média de 12 estados no Brasil hoje que está tendo paralisação de atendimento. E na questão de envolvimento da relação médico-paciente, nós temos aqui em todo o país hoje, alguns estados que estão fazendo, já está acontecendo, descredenciamento coletivo. Você falou em cartão vermelho.
Isso é o cartão vermelho. Infelizmente, nós estamos tendo uma tendência nacional de se fazer um descredenciamento. O pessoal está deixando de atender plano de saúde. E o grande prejudicado aí disso é quem paga. E paga caro por isso. O grande prejudicado disso é o usuário, que além de pagar caro, nós temos uma lista de espera de atendimento em consultório em planos de saúde muito extensa. Então, se você marcar uma consulta, dependendo da especialidade, hoje tem que esperar 20, 25 dias, 30 dias, né? Isso tem que reverter. Justamente porque os profissionais não estão tendo interesse em algumas áreas de atendimento, do profissional se habilitar a atender um plano de saúde. Ele prefere não atender, ele prefere fazer um tipo de procedimento particular ou tentar uma outra via. Esse cartão vermelho, então, já está sendo dado. Eu conversei com o presidente do Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul, Dr. Marco Antônio Leite. Obrigado pela entrevista e pelas informações. E no próximo bloco você confere os principais fatos do Brasil e do mundo. Voltamos já. Esta é Talento Molduras e Quadros na Rui Barbosa 1187. Peças para decoração, gravuras, telas e muito mais em nossa loja. E a partir de agora sua compra também pela internet. Melhores preços e condições é na Talento Molduras e Quadros. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação. Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. A Talento Molduras e Quadros é perfeita para você na hora de decorar ambientes com quadros de gravuras, gravuras nacionais e importadas, telas de artistas de renome, linha de materiais para pintura, espelhos especiais de todos os tamanhos, painéis para fotos, plantas artificiais e cachepôs e molduras especiais que com certeza uma delas se encaixa nas suas necessidades de decoração. E aproveite a mega promoção de até 50% de desconto para pagamento à vista. Talento, Rui Barbosa 1187. O pré-candidato à presidência dos Estados Unidos, Mitt Romney, venceu as primárias realizadas em 5 estados. Ele já começou a falar como um indicado republicano para as eleições de novembro no país. Ladies and gentlemen, my husband, Mitt Romney. O pré-candidato à presidência dos Estados Unidos, Mitt Romney, venceu na terça-feira as primárias realizadas em 5 estados do país. O empresário teve mais votos que o ex-presidente da Câmara de Representantes, Newt Gingrich, e o congressista Ron Paul em Delaware, Connecticut, Pensilvânia, Nova York e Rhode Island. Esta noite marca o início do fim das decepções com os anos Obama. Romney, que já tinha conquistado 683 dos 1.144 delegados necessários para a indicação republicana, ficou com quase todos os 230 em disputa na terça. Ele já é tratado pelos democratas responsáveis pela campanha de Barack Obama como o rival do presidente na eleição de novembro. A Convenção Nacional do Partido Republicano vai anunciar oficialmente o candidato para a votação no fim de agosto. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos revelou nesta terça-feira ter detectado um caso de mal da vaca louca na Califórnia. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos afirmou nesta terça-feira que detectou um caso de mal da vaca louca na Califórnia. As autoridades americanas disseram que a vaca não entrou na cadeia alimentar. O governo americano, consciente do risco de pânico, insistiu em reforçar que tudo está sob controle. Mais de 190 mil casos de mal da vaca louca foram detectados na União Europeia desde que a doença foi diagnosticada pela primeira vez na Grã-Bretanha em 1986.
Cientistas acreditam que a doença tenha sido causada pelo uso de partes de animais infectados para produzir alimento para outros animais. As autoridades acreditam que o consumo de bovinos contaminados possa levar ao desenvolvimento da variedade humana da doença, que costuma ser fatal. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Leon Panetta, revelou nesta terça-feira que os marines envolvidos na agressão a uma mulher em Brasília em dezembro passado foram punidos. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Leon Panetta, revelou nesta terça-feira em Brasília que os marines envolvidos na agressão de uma mulher na capital federal em dezembro de 2011 foram devidamente punidos. Esse incidente foi totalmente investigado e aqueles que estavam envolvidos foram punidos. Eles não estão mais neste país e foram severamente punidos por esse comportamento. Eu não tenho tolerância com esse tipo de conduta, nem aqui nem em qualquer lugar do mundo. For that behavior. I have no tolerance for that kind of conduct, not here or any place in the world. O incidente ocorreu quando a stripper discutiu com os militares e foi empurrada de uma van da embaixada americana. A mulher foi atropelada. Na entrevista coletiva, o secretário da Defesa aproveitou para advertir a Coreia do Norte que não faça provocações perigosas após o anúncio de Pyongyang de que planeja continuar com os testes de foguetes. A comunidade internacional suspeita que sejam operações com finalidade militar. Pedimos à Coreia do Norte que não entre em outras provocações perigosas que possam trazer instabilidade. Panetta, que faz uma série de visitas a países da América do Sul, deu entrevista ao lado do ministro da Defesa, Celso Amorim. O brasileiro afirmou que na reunião com o secretário de Defesa americano foram tratadas questões bilaterais, em clara alusão às negociações para vender aos Estados Unidos 20 aviões de combate da Embraer. Mencionei para ele sabe, já tinha falado isso por telefone, mas repeti hoje, a nossa decepção com o fato dos aviões da Embraer, que... estou seguro, eram os melhores, a própria Força Aérea considerou os melhores, não terem sido comprados. É um processo, ele me garantiu que será retomado de uma maneira isenta, e sendo de uma maneira isenta, e sobretudo se levar em consideração também a qualidade, nós temos muita certeza da nossa capacidade de competição. Panetta deve visitar o Chile entre quinta e sexta-feira, na última etapa de sua viagem pela região. Agora as notícias nacionais. O coordenador do grupo de trabalho que discute a distribuição dos rendimentos da exploração do petróleo, chamados royalties, apresentou a primeira versão do relatório. Embora a proposta tenha recebido muitos elogios, um acordo ainda parece distante. O relatório garante a manutenção das receitas dos estados e municípios produtores por 10 anos, de 2013 até 2023. Mas o relator não tratou apenas de garantias. Ele fez mudanças, como a que determina que estados repassem 25% dos royalties que receberem aos municípios. Uma iniciativa, segundo ele, para garantir mais equilíbrio na distribuição das riquezas. Nós trabalhamos em todos os aspectos do projeto, principalmente nos percentuais de distribuição, de forma que os municípios não fossem prejudicados, não tivessem a sua receita reduzida drasticamente, como propôs o Senado. Então, o nosso projeto tem esse ponto de vista, um critério mais distributivo, certo? Um critério que garante aos municípios as suas receitas, sem retirar dos estados. Mas outra inovação proposta pelo relator foi mal recebida pelo deputado Antony Garotinho, um dos poucos parlamentares do Rio de Janeiro que aceita mudanças na distribuição dos royalties das áreas já licitadas. O relator Zaratini, ele quer que, ao contrário do que vem sendo feito hoje, a distribuição seja por poço e não por campo. Isso vai alterar totalmente as linhas definidas pelo IBGE. Isso vai empurrar campos de petróleo que estão situados hoje no estado do Rio de Janeiro para São Paulo. E no sentido inverso, porque as linhas mudam de posição, vão empurrar muitos que estão no Espírito Santo para a Bahia. Olha, isso é claramente um golpe. Se a proposta aprovada não se aplicar àquilo que já foi licitado, nós apoiaremos, nós concordamos e abrimos mão de percentuais mais vantajosos para os nossos estados, em prol da União Nacional. Agora, deixar mexer naquilo que já foi licitado é uma afronta à Constituição e à segurança jurídica que nós não vamos tolerar. Isso é ridículo. Isso é um desrespeito aos outros colegas. Olha o que eles dizem. Não, nós não aceitamos mexer no que já foi licitado.
nós aceitamos dividir e compartilhar apenas o que vai ser licitado. Primeiro, o que vai ser licitado vai ser pelo regime de partilha, o regime novo, que não tem participação especial, então diminui os recursos. Isso só vai começar a funcionar depois de 2020. Então você imagina, o que eles estão querendo é que a gente coloque para 2022, 2023, receber uma coisinha de nada. O Brasil será palco de grandes eventos internacionais neste e nos próximos anos. Preocupada com a segurança da população e dos estrangeiros que virão ao Brasil, a Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência do Congresso, juntamente com as Comissões de Relações Exteriores da Câmara e do Senado, realizou um painel para discutir a inteligência e os grandes eventos. Jogos Mundiais Militares, Rio+20 em 2012, Copa das Confederações e Jornada Mundial da Juventude em 2013, Copa do Mundo em 2014, Olimpíadas em 2016. O endereço de todos esses grandes eventos mundiais é o Brasil. São encontros que mobilizam milhares de pessoas e autoridades. Só Rio+20, no próximo mês de junho, deve receber quase 100 de chefes de Estado. E no próximo bloco, uma entrevista com o ex-auxiliar técnico do Operário que ajudou na conquista do bicampeonato do time. Voltamos já. Esta é Talento Molduras e Quadros na Rui Barbosa 1187. Peças para decoração, gravuras, telas e muito mais em nossa loja. E a partir de agora sua compra também pela internet. Melhores preços e condições é na Talento Molduras e Quadros. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação. Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. A Talento Molduras e Quadros é perfeita para você na hora de decorar ambientes com quadros de gravuras, gravuras nacionais e importadas, telas de artistas de renome, linha de materiais para pintura, espelhos especiais de todos os tamanhos, painéis para fotos, plantas artificiais e cachepôs e molduras especiais que com certeza uma delas se encaixa nas suas necessidades de decoração. E aproveite a mega promoção de até 50% de desconto para pagamento à vista. Talento, Rui Barbosa 1187. A quarta-feira deve seguir com instabilidade em todo o Mato Grosso do Sul, com possibilidade de pancadas de chuva ocasionais no decorrer do dia. Pela manhã, a sensação de frio, típica de outono, será sentida na maior parte do estado. À tarde, os termômetros sobem e a máxima deve chegar a 32 graus nos municípios de Água Clara e Aquidauana. Acompanhe agora a previsão para 5 capitais do país. A solidariedade está mobilizando o setor direcionado ao público infantil de Campo Grande. O objetivo é ajudar na construção de mais uma sede da Escola Juliano Varela, instituição que atende crianças portadoras da Síndrome de Down. Cerca de 40 empresários e representantes do mundo infanto-juvenil participaram do pré-lançamento. São lojistas, proprietários de bufês e representantes de escola. A atração especial é o espetáculo infantil O Circo dos Sonhos. Todo o dinheiro será destinado à construção de mais uma sede da Escola Juliano Varela, que será construída na Avenida Marquês de Pombal.
Atualmente atendemos 160 pessoas com síndrome de Down, que varia com a idade, que varia da hora do nascimento até a idade adulta. Nosso aluno mais novo hoje tem 2 meses e o nosso mais velho 56 anos de idade. Nós temos programas para todas as fases da vida da pessoa com síndrome de Down. As pessoas que participarão desse evento estarão contribuindo efetivamente para a construção da nova sede da Juliano Varela. Nós queremos aqui em Campo Grande construir um grande centro de atendimento para ampliarmos a quantidade de alunos que nós atendemos hoje e também para melhorarmos a qualidade, né, dos programas que nós oferecemos. E essa construção depende de um ajuntamento de pessoas, depende realmente da colaboração de toda a sociedade civil em prol desse sonho que nós acalentamos há 18 anos. A organizadora do evento fala da gratificação e do trabalho de promover um evento como este aqui na capital. É um trabalho muito gratificante, mas é como eu te falei, é um trabalho, porque dessa vez nós reunimos empresários, né, comerciantes, o segmento de vestuário, de presente, de brinquedos, de decoração, para a gente poder conseguir fazer esse evento, né, que é o Festival da Criança, em benefício do Juliano Varela. Durante a reunião, foram apresentados vídeos da instituição e uma planta que mostra como será a nova sede da escola, que terá plano de ensino e de carreira para os alunos portadores da síndrome de Down. Os empresários se mobilizaram e compareceram ao pré-lançamento. É uma novidade, né, para todo mundo. Eu acho que Campo Grande estava merecendo já um evento focado para o público infantil. E ainda de quebra a gente ajuda uma instituição como a Juliano Varela. Então, enfim, a gente está muito feliz fazendo esse evento. Eu acho que vai ser bem rico e eu acho que vale a pena para as pessoas conhecerem. Vai ser bem focado mesmo para o público infantil, com muitas opções dentro da área. Vai ser bem bacana. Eu estou muito feliz, é claro, participando. O evento promete atrações como danças, teatros e exposições de produtos e serviços. Os ingressos para o evento estão disponíveis para venda nas lojas Pão e Tal, Mega Toys e Santa Paciência. Foi a leilão ontem a sede do Clube Operário em Campo Grande. O ato colocou um ponto final na história de um time que levou o nome de Mato Grosso do Sul até para fora do país. Você vai rever agora um pouco dessa história na matéria de Elci Rosbach. Com mais de 70 anos de história, a trajetória do Galo, como ficou popularmente conhecido o Operário Futebol Clube de Campo Grande, terminou na tarde desta terça-feira com a venda do espaço onde o clube é sediado. O local de 50 mil metros quadrados conta com 2 campos, 2 quadras, 3 salões e piscina. Ele foi avaliado em R$1.800.000, mas foi arrematado por R$720.000, valor do lance mínimo do leilão judicial. De acordo com o representante do comprador, o empresário Paulo Álvares Ferreira, proprietário da transportadora Paulo Raff, a aquisição não teve interesse sentimental pelo clube, e sim pelo espaço, que deverá se tornar um empreendimento imobiliário. Não, a ideia inicial é a seguinte, ele é uma pessoa do mercado imobiliário. Eu acredito que por parte da pessoa que está comprando, não vejo que tenha valor sentimental, ele está comprando como negócio. O excesso de dívidas trabalhistas desencadeou uma grande crise financeira no clube e após muito tempo de abandono, hoje esta sede foi a leilão. Após quase 25 anos de serviços prestados, o caseiro do local acompanhou o leilão e não se conforma com o resultado. Motivo de tristeza, né, a gente vê a área ser leiloada hoje. Eu vim aqui para assistir, achei que ninguém ia arrematar por um valor que dá tristeza. Na sua avaliação, senhor Inocêncio, por que houve essa quebra financeira do clube? Os maus presidentes, né? Às vezes não tinha experiência, contratava jogador com um valor alto, não ganhava o time e sempre que entrava dinheiro, os presidentes desviavam o dinheiro do clube, né? Nossa equipe tentou contato com o presidente do Operário, Tony Vieira. Mesmo tendo agendado entrevista com o RBV News, ele não atendeu nossa equipe. E aqui em nosso estúdio eu recebo o ex-auxiliar técnico do time, João Benedito Ferreira, que ajudou o Operário a conquistar o bicampeonato estadual em 1977. Bom dia, João. Bom dia. Vendo essa matéria aí, o que é que passa
pela cabeça do ex-técnico do Operário? É muita tristeza, chega até a arrepiar a emoção que vivi lá dentro daquele campo. Muitos atletas profissionais de destaque passou em minhas mãos. Então foi uma tristeza muito grande que eu estou vendo hoje. Acabar desta forma um time com tanta tradição no nosso esporte. Quer dizer, fica só a memória, né? Agora é só a memória. E para quem viveu aquele momento, é uma memória triste. E esses que não conhecem a história, os mais jovens, que era bom rever o que foi o Operário, tanto no amador como no profissional. O amador a que o professor João está se referindo foi no Belmar Fidalgo. Isso. E o profissional foi no Morenão. Justamente. No profissional nós tivemos aí, por exemplo, o Operário e Comercial, só para falar dos dois times da casa, público de 30, 35 mil, 40 mil pessoas no Morenão. Sim. Hoje não passa de 150, 200 pessoas. isso... Essa imagem é triste, professor? É muito triste, mas como o próprio rapaz ele falou, a má administração. Depois desse acontecimento, dessa grande conquista do Operário, a diretoria da Federação Mato Grossense teve uma decadência muito grande, não estabilizou o nosso futebol. Então vem caindo, vem decadência, estão fazendo várias alternativas, então encontrando uma solução, entendeu? Então acho que é o momento de mudar. Entendeu? Repensar o futebol. Justamente. Até porque nós não temos nenhum time da capital na final, na semifinal do estadual. Você vê até que ponto nós chegamos, não desfazendo os times do interior, né? Mas infelizmente os dirigentes não estão entendendo o que estão pensando hoje. Nós temos jogador bom aqui em Campo Grande, nós temos Mato Grosso cheio de destaque, falta trabalhar corretamente com eles, né? Para poder ter um bom resultado. Pela experiência que eu tive, com toda a sinceridade, por isso que eu falo, se trabalhar com a parte base do futebol, com certeza nós vamos conquistar muitas vitórias daqui a 2, 3 anos. Só para voltar a relembrar o Operário que a gente estava conversando com o professor João, que foi na década de 70, 80, né, que viveu o Campeonato Brasileiro. Hoje o Campeonato Brasileiro, na época era Campeonato Nacional. Certo. O Operário foi em 77, 3º lugar. Foi. E o senhor fez parte da comissão técnica? Fiz, fui auxiliar técnico e o mais importante, que às vezes pouca gente conhece, que foi o espião do Operário naquela época, de vários jogos, entendeu? Então eu assistia o jogo. O técnico era o Castilho? Era o Castilho. Dava todo dia informação, por escrito, todo dia a artimanha do adversário. Chegávamos aqui em Campo Grande treinar para poder conseguir uma vitória e conseguimos, né? Muito sucesso, né? Por exemplo, na decisão para ir para a final, na semifinal contra o São Paulo, no Morumbi, o Operário perdeu por 3-0 e depois venceu aqui no Morenão por 1-0. O senhor assistiu o jogo? Assisti o jogo e o primeiro jogo foi levado a coordenação todinha, a informação para o Castilho, né, a maneira de jogar. E realmente foi um resultado que nos surpreendeu aqui, né? Aqui não era o esperado, né? De uma forma ou de outra, mas não foi esperado. Quais são os principais jogadores que passaram pela mão do senhor no Operário? Olha, como goleiro, temos o Manga, Zecão da Portuguesa, Zé Luiz, que jogou no Marinho, no interior de São Paulo, Edson, também esteve na minha mão, o Rui, jamais gente nossa, o Wagner, né? Então, eu treinar muito a defesa, era a minha responsabilidade. Então hoje, você trabalhou com o Marião, na defesa, Paulinho, Marião, Toninho, da Silva. Aquela defesa que foi o 3º lugar, você trabalhou? Justamente, todinha. Foi Manga, Paulinho, Silveira, Bilu, Escurinho, Edson, Dante e Marinho, Tadeu Santos, Everaldo e Peri. De vez em quando entrava o Serginho, Kleber na ponta esquerda, né? Mas o que dominou mesmo foi essa, né? E nós já jogávamos o que estão jogando hoje, naquele tempo. Então, eu vi, o senhor falou em 3 atacantes aí, então, Baianinho, Everaldo, não, desculpa, Tadeu Santos, Everaldo e Peri. Então hoje a grande novidade, já fazia em 77. Então a gente saía rápido, porque nosso trabalho é o seguinte, com a defesa, eu tinha que ocupar o espaço do adversário bem rápido. Então o Castilho falava, João, você leva o adversário para trás, né? Então a gente saía rápido. Aí quando perdia a bola, voltava rápido para defender. Então o que acontecia? Então acontecia que hoje estão fazendo, o futebol. Então naquela época já fazia. Então chamava a gente, Carrossel da Holanda. Não é Carrossel da Holanda. Era um futebol já de grande evolução.
Nós tínhamos um lateral esquerdo escurinho, que apoiava muito bem. O Paulinho também. Paulinho pela direita, muito bem. E nunca sofremos tantos gols. Nunca só porque é o trabalho, né? Professor, dá para mostrar essa foto aí? Essa aqui é uma foto quando eu assumi o campeonato, final do campeonato Mato Grossense em 77. Vê se dá para pegar aí, Mandu. Pode falar, professor. Aí eu dirigi essa equipe umas 3 partidas finais e conquistamos, se não me engano, essa última... Aí está escrito bicampeão Mato Grossense, porque nessa época, em 77, o Estado não havia, o Mato Grosso do Sul ainda não havia sido criado. Em 70, foi dia 11 de outubro de 77 que foi criado o Estado de Mato Grosso do Sul. Certo. Então, o professor João ainda foi campeão do antigo Estado de Mato Grosso. Posso tirar aqui, Mandu? Foi um dos últimos que vai ficar na história, né? E essa foto tem que guardar, hein? Essa aqui tem que guardar, essa aqui é relíquia, né? Muito bem, eu agradeço a presença do professor João Benedito Ferreira, que ajudou o Operário a conquistar o bicampeonato estadual de 77, fez parte daquela comissão técnica que tinha Castilho, o professor William Puia, o professor João Benedito, que foi também terceiro lugar em 77, no campeonato nacional, que é o brasileiro nosso hoje. Professor, eu sei que a tristeza é grande, até porque hoje a gente só tem, acho que só o nome do Operário, não existe mais nada. A sede ali na Bandeirantes já era, agora a sede de campo também já era, e fica só a memória. A memória, infelizmente, né? Infelizmente. Mas se houver algum grupo que queira levantar o Operário, tem condições. Basta ter vontade. Obrigado, professor. Muito obrigado, O RBV News edição manhã fica por aqui. Mais informações em nossa edição da tarde às 6 horas. Tenham um bom dia e até lá.